Oi, Isadora, mais uma semana cheia aqui no Senado. Pois é, André. Muitos projetos aprovados no plenário e nas comissões. E o Senado Notícias Revista acompanhou tudo o que aconteceu. Como sempre, né, André? Vamos ver no programa de hoje. O Senado deve votar segundo turno da reforma da Previdência no dia 22 de outubro. Sessões de discussão no plenário já começaram. Lei de diretrizes orçamentárias para 2020 é aprovada e mantém o reajuste do salário mínimo para R$ 1.040. E sai o resultado dos vencedores do programa Jovem Senador, que vão vivenciar por uma semana o trabalho dos senadores em Brasília. O Senado Notícias Revista começa agora. A proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência passou pela primeira das 3 sessões de discussão em segundo turno no plenário do Senado. E a previsão de concluir a votação no dia 22 de outubro foi reforçada depois que a Câmara dos Deputados aprovou uma nova divisão dos recursos do pré-sal entre estados e municípios, na chamada sessão onerosa. O acordo para a distribuição dos recursos do pré-sal com estados e municípios abriu caminho para que a votação em segundo turno da reforma da Previdência avançasse no Senado. O texto aprovado pela Câmara nesta quarta-feira assegura que 30% dos recursos do mega leilão do excedente do pré-sal, marcado para o dia 6 de novembro, sejam divididos entre estados e municípios. A divisão desses recursos era uma reivindicação dos governadores e vinha sendo cobrada por um grupo de senadores como uma condição para a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Eu apresentei emendas no primeiro turno e vou reapresentá-las agora no segundo turno e, inclusive, naturalmente, vamos também fazer destaques. Cada partido, na forma proporcional, terá o direito a apresentar os seus destaques. O texto que será votado em segundo turno pelo Senado mantém os pontos principais do que foi aprovado pelos deputados. Mas a proposta sofreu algumas alterações. Foi retirada do texto, por exemplo, qualquer mudança relacionada ao BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes em situação de pobreza. As mudanças no pagamento do abono salarial também foram retiradas. E ficou garantido que nenhuma pensão por morte será menor que um salário mínimo. A proposta terá que passar por mais 2 sessões de discussão antes da votação em segundo turno. O acordo feito com os líderes é para que essa votação aconteça no dia 22 de outubro. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados sobre a distribuição da seção onerosa do pré-sal para estados e municípios foi lido no plenário do Senado e encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos. A expectativa é que ganhe urgência na tramitação. Exatamente, Isadora. Esse texto é resultado de um acordo entre deputados, senadores e governadores. Quem explica como deve ficar a partilha é o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. A partilha para os municípios fica preservado o critério do FPM e os prefeitos que irão receber esses recursos da seção onerosa poderão aplicar tanto para o equilíbrio das contas previdenciárias, como também aplicar para investimentos. Os 15% serão destinados aos estados. O critério de partilha será 2/3 pelo critério do FPE, para beneficiar os estados do Norte e Nordeste, e 1/3 pelo critério do FEX e da Lei Candir, para beneficiar mais os estados exportadores e produtores. Os recursos que forem transferidos aos estados brasileiros terão que ser utilizados para o equilíbrio das contas previdenciárias. E, na sequência, em havendo disponibilidade para investimentos e para também honrar os pagamentos de precatórios de pessoas físicas, sobretudo de pensões alimentares. Em sessão do Congresso Nacional, senadores e deputados aprovaram um projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A LDO mostra as prioridades do governo para o próximo ano e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Para o ano que vem, a proposta original do Poder Executivo de reajuste do salário mínimo para R$ 1.040 foi mantida.
O texto aguarda a sanção do presidente da República. A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração do orçamento do ano seguinte ao definir as metas e prioridades do governo. Pela Constituição, ela precisa ser aprovada pelo plenário do Congresso até 17 de julho. Mas somente nesta quarta-feira, os senadores e deputados votaram o texto final da LDO. Gostaríamos de ter votado esse relatório ainda no mês de julho, mas não foi possível e estamos chegando aqui hoje no mês de outubro para concluir e para completar a nossa missão que nos foi dada. O relator retirou a previsão de recursos para o Fundo Especial de Financiamento Eleitoral. Com isso, as verbas para as campanhas municipais do ano que vem serão definidas somente na votação do orçamento. Mas o grande ponto de divergência entre os parlamentares foi o reajuste do salário mínimo. O texto manteve a previsão inicial do Poder Executivo, o valor de R$ 1.040 no ano que vem. O Partido dos Trabalhadores apresentou uma emenda para que ficasse assegurado o ganho real, além da reposição pela inflação, com a variação da taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto relativo a 2018. Ela foi votada separadamente, mas foi rejeitada. Não é só uma questão de justiça, é uma questão de justiça com os mais pobres, mas, acima de tudo, uma questão de promover aquecimento da economia. Não há nada mais redistributivo do que o aumento do salário mínimo, do que uma política de recomposição do poder de compra do salário mínimo. Não querer que o trabalhador brasileiro tenha um aumento real de salário mínimo é entender muito pouco de economia, porque distribuição de renda quem mais faz é o salário mínimo. A previsão de meta fiscal em 2020 ficou estabelecida em um déficit de 124 bilhões e 100 milhões de reais. A inflação em 4%. A LDO também prevê um crescimento de 2,7% do Produto Interno Bruto, dólar a R$ 3,70 e taxa de juros média de 7,5% ao ano. Os parlamentares também concluíram a votação de um projeto que faz o remanejamento de mais de 3 bilhões de reais no orçamento deste ano. As verbas que antes estavam destinadas à educação e à infraestrutura agora vão principalmente para os ministérios da Saúde, da Defesa, da Agricultura e do Desenvolvimento Regional. E os senadores aprovaram em plenário, em 2 turnos, a prorrogação do prazo para estados, municípios e o Distrito Federal pagarem a empresas os precatórios, que são dívidas já reconhecidas pela Justiça. A proposta faz parte do pacote de medidas do novo Pacto Federativo, que tem o objetivo de aliviar a crise financeira de estados e municípios. A proposta de emenda à Constituição permite a prorrogação do pagamento dos precatórios devidos pelos estados e municípios a pessoas jurídicas. A PEC permite que os precatórios que venceriam em 2024 sejam pagos até 2028. Trata-se, portanto, de um projeto de emenda constitucional, na forma do substitutivo do senador Anastasia, essencial para o enfrentamento da situação, inclusive de curto prazo, financeira no país, passando por um integrante grande, de muito peso na área fiscal, que são os estados. Tem por objetivo carrear mais recursos para o pagamento de precatórios, quer através de acesso mais fácil de estados e municípios a depósitos judiciais, a empréstimos bancários e regulamentando também a linha de crédito da União, bem como postergando tão somente o pagamento dos precatórios não alimentares destinados às pessoas jurídicas, enquanto os pagamentos dos precatórios alimentares das pessoas físicas, esses ficam rigorosamente no mesmo prazo. Os senadores também aprovaram 2 medidas provisórias. A primeira elimina prazo para a inscrição de propriedades no Cadastro Ambiental Rural, que é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Ele foi criado pelo Código Florestal em 2012, com prazo de adesão até 31 de dezembro de 2018,
para que os produtores se regularizassem. Quem não aderisse perderia o direito de acessar linhas de crédito. Eventualmente, se existir algum passivo por parte do produtor, é no cadastro ambiental rural que se identifica essas distorções para que ele possa ter a oportunidade, através do programa de regularização ambiental, de poder corrigir esse passivo. Portanto, o cadastro ambiental rural se tornou uma fonte de consulta e fiscalização por todos os órgãos ambientais estaduais, além do próprio IBAMA. A outra medida provisória aprovada trata do repasse a estados e ao Distrito Federal do dinheiro arrecadado com a venda de bens apreendidos de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. O repasse a outros entes federados não mais dependerá de convênio e pode ser feito de forma direta, com transferência voluntária. Hoje, o que falta para se combater a violência no Brasil? Recursos, armas, munições, veículos automotores, sejam motos, sejam carros, sejam helicópteros, sejam aeronaves, hoje ficam parados nos pátios dos órgãos públicos estaduais e muitas vezes municipais, faltando exatamente para se combater a violência, justamente porque não temos uma legislação que permite-se relativizar o direito de propriedade. Os senadores aprovaram ainda um projeto que vai facilitar a concessão de empréstimos para empresas do regime de tributação supersimples. A iniciativa permite a criação de um consórcio de pequenas empresas, que juntas vão ter garantias na hora de pedir um financiamento. O projeto segue para a sanção. O sistema financeiro convencional exige, para emprestar dinheiro a alguém, garantia, senador Vanderlan, de 1 por 1, até de 1,7 por 1 no mínimo. E o que o pequeno que quer empreender pode oferecer de garantia? Nada. É uma forma de criar uma rede de proteção a essas que geram tanto emprego, com muita luta, com muito sacrifício, mesmo diante de um país em crise. O combate à violência contra a mulher ganhou reforço essa semana. 2 leis que aumentam a proteção de quem sofre agressão doméstica foram sancionadas. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou um projeto que protege as vítimas de violência doméstica e familiar. E não para por aí não, viu, Isadora? Outras propostas relacionadas ao tema continuam em análise no Senado. Elas são vítimas de estupro, importunação sexual e feminicídio. E não importa a classe econômica, a crença ou o nível cultural, a violência familiar contra a mulher está presente em todos os contextos sociais. De acordo com o Mapa da Violência contra a Mulher, no ano passado o Brasil registrou mais de 68 mil casos. O documento mostra que somente em relação à violência doméstica, a imprensa brasileira noticiou quase 15 mil episódios por todo o país. No dia em que a Lei Maria da Penha completou 13 anos, o Senado aprovou uma modificação ao texto, que foi sancionada na última terça-feira. A partir de agora, pessoas que cometerem crimes domésticos contra mulheres terão que entregar à polícia armas de fogo que estão em sua posse ou em seu nome, como medida protetiva à vítima. São inegáveis os efeitos positivos, senhor presidente, da Lei Maria da Penha na defesa dos direitos das mulheres brasileiras. As estatísticas envolvidas apresentaram algumas boas, porém insuficientes novidades. Os dados dos sistemas de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde apontam que a taxa de homicídios de mulheres se manteve relativamente estável nessa última década, com leve crescimento nos anos de 2014 e 2015. É uma luta muito difícil, que se passa nos locais onde todos nós deveríamos nos sentir seguras. O lar que deveria ser o refúgio diante das intempéries que enfrentamos do lado de fora de nossas casas. Por isso, trata-se de uma das mais covardes, mais infames das violências. Uma outra legislação editada na quarta-feira também muda a Lei Maria da Penha e ajuda a proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Elas terão direito de matricular seus filhos na escola mais próxima de casa. Agradeço
pela forma com que foi acatada, no que diz respeito à questão do sigilo, tanto da criança quanto da mãe, acerca da violência sofrida, para que não possam passar constrangimentos dentro das escolas. Todos os senadores e senadoras empenhados para que a pessoa que sofra violência, a mulher que sofre violência, tenha a proteção garantida para ela e também a segurança educacional, escolar e com sigilo, como acabou de ser colocado, para ela e para os filhos. Ainda esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que exige laudo psicológico para que seja revogada a prisão preventiva de agressor de mulher. A avaliação deve medir o grau de probabilidade de que ele cometa novamente os atos violentos. A proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de feminicídio, assim como de racismo, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votada nos próximos dias. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou uma proposta que obrigava os profissionais de saúde a registrar no prontuário médico da paciente e comunicar à polícia indícios de violência contra a mulher. A justificativa é que a proposta vai contra o interesse público ao determinar a identificação da vítima, o que poderia provocar retaliações do agressor. Depoimentos emocionados marcam mais uma audiência pública para debater a medida provisória que garante pensão para as vítimas do Zika vírus. A MP alcança crianças nascidas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. Pois é, André. Mas algumas famílias que participaram da audiência criticaram os critérios de concessão do benefício. Uma breve picada de inseto, mas o bastante para inocular um vírus de consequências devastadoras. Nas mulheres gestantes, ele se reproduz e ataca as células do cérebro do bebê. De 2015 a 2018, o Zika vírus vitimou 2.500 crianças brasileiras com microcefalia. Milhares de mães impossibilitadas de trabalhar. Para esses filhos e filhas, o governo agora propõe o benefício mensal, vitalício, no valor de um salário mínimo. Assim que ela nasceu, eu tentei conciliar a minha vida profissional com a maternidade, mas foi impossível. Mudou minha rotina, mudou a parte financeira, minha saúde, eu não sou mais a mesma. Hoje eu vivo em função do meu filho. Ele não pode ficar sozinho em momento nenhum. Ele convulsiona. Ele é cardiopata. Representantes das entidades em defesa das crianças vítimas do Zika vírus marcaram presença na audiência pública e fizeram várias críticas ao texto da medida provisória. Na audiência pública interativa, deputados e senadores ouviram depoimentos emocionados, mas nem por isso menos objetivos. Elas argumentam que a proposta deixa de fora as crianças nascidas após dezembro de 2018 e o texto não contempla as outras lesões além da microcefalia. A gente busca a minha participação como mãe, como representante da ONG Abraça a Microcefalia, é buscar a substituição da palavra microcefalia pela expressão síndrome congênita do Zika vírus. É retirar o limite de 31 de dezembro de 2018. Não existe esse limite temporal. As crianças continuam nascendo. É desatrelar a pensão vitalícia do BPC e acumular a pensão vitalícia com o BPC e não trocar. A gente está aqui, falando por uma coisa óbvia. Isso sim é difícil, tá? Então, assim, vocês, parlamentares, é que têm o poder. Eu só sou uma mãe. Eu estou aqui representando meu filho, que não tem voz, que não sabe falar, né? Mas eu estou representando um monte lá de Pernambuco. A medida provisória já recebeu 144 emendas de parlamentares. Na próxima segunda-feira, dia 14 de outubro, a comissão mista vai fazer mais uma audiência pública às 2h30 da tarde. André, não foi só isso, viu? Durante a semana, outros temas estiveram em destaque no Senado. É mesmo, Isadora. E a Agência Senado acompanhou tudo que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques da página da agência era a audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, que debateu o projeto de lei do Senado que pretende regular a chamada
Comunicação Audiovisual sob demanda. A proposta disciplina a distribuição de conteúdos fornecidos por banda larga diretamente a televisões, celulares e outros aparelhos. É o tipo de negócio de empresas como Netflix, por exemplo. Na terça-feira, a Agência Senado destacava a aprovação de requerimentos na Comissão de Infraestrutura para que os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, prestem informações sobre a suspensão do uso de radares de velocidade em vias públicas. A data da reunião ainda vai ser marcada. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do projeto que dispensa os trabalhadores com fibromialgia dos prazos de carência, receber auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dores no corpo, principalmente na musculatura. A matéria ainda vai ser analisada pelo plenário. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a abertura da exposição A Força da Mulher. Série com 15 fotos produzidas pela Associação das Mulheres Mastectomizadas de Brasília. A mostra, na Senado Galeria, retrata 6 mulheres que tiveram a mama reconstruída após passarem pela cirurgia de mastectomia. Os organizadores querem mostrar que a doença não é o fim, mas sim um recomeço de vida. A exposição vai ficar aberta ao público até o dia 18 de outubro. Outra exposição que está aberta ao público no Congresso Nacional apresenta José Gomes Filho, nordestino, negro, conhecido como Jackson do Pandeiro. Nascido em Alagoana, na Paraíba, ele abriu os caminhos para a expansão da música brasileira. A mostra Jackson é Pop comemora o centenário do artista. A exposição é um recorte do acervo da exposição do Museu de Arte Popular da Paraíba e fica no Salão Negro do Congresso até o dia 3 de novembro. 42 painéis, 2 vitrines, tela para projeção de imagens e a edição de luxo de um catálogo que contém 52 páginas. É assim que a história de José Gomes Filho, mais conhecido como Jackson do Pandeiro, está sendo contada no Congresso Nacional. Nordestino, negro, filho de uma tocadora de coco e de um ceramista, o Zé do Pandeiro abriu os caminhos para a expansão da música popular brasileira. Nascido em Alagoana, na Paraíba, no dia 31 de agosto de 1919, Jackson do Pandeiro entrou para o cenário musical em 1953, com a música Sebastiana, uma composição de Rosil Cavalcante. Apelidado de Rei do Ritmo, ele apresentou arranjos como o coco, o batuque e o rojão para a música brasileira e intensificou a marchinha, o samba e o frevo. O músico dos anos 50 influenciou a obra do rei da bossa nova, João Gilberto. Outras músicas, como O Canto da Ema, Um a Um e Chiclete com Banana, são cantadas até os dias de hoje por grandes artistas como Alceu Valença, Elba Ramalho, Gilberto Gil e Lenine, por exemplo. No entanto, a crítica acredita que Jackson não teve o reconhecimento que deveria no cenário musical brasileiro. Jackson do Pandeiro é rei na música brasileira pela capacidade de brincar com tempos musicais. Priorizando as histórias nordestinas, a Feira de Campina Grande, na Paraíba, foi uma das inspirações para o trabalho de Jackson. Foi lá onde ele começou o seu sucesso musical. O Rei do Ritmo faleceu em Brasília, no dia 10 de julho, em 1982, e fez o seu último show na capital federal. A estagiária Marília Sena trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. O pintor Jean-Baptiste Depré participou em 1817 de uma missão francesa que veio ao Rio de Janeiro fundar a Academia de Artes e Ofícios, que mais tarde se tornou a Academia Imperial de Belas Artes. Quando voltou à França, em 1831, ele documentou a viagem em um livro, rico em gravuras, que mostrava a natureza e a sociedade da época. E um exemplar reeditado da publicação faz parte do acervo de obras raras da Biblioteca do Senado Federal. Vamos conhecê-lo agora no quadro Coleção Senado. O livro
livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil mostra o Rio de Janeiro pelo olhar do pintor francês Jean-Baptiste Debré. Ele esteve no Brasil de 1816 a 1831. A publicação original é de 1839, mas foi reeditada em comemoração ao 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro em 1965. O livro tem folhas soltas, onde vemos personagens da primeira metade do século XIX, com suas roupas típicas e hábitos cotidianos. Funerais e festas populares, o transporte em liteiras e a forte presença da Igreja Católica na sociedade são retratados pelo artista. A publicação também traz a carta de despedida de Dom Pedro I do Brasil, em 1831. O livro faz parte do acervo de obras raras da Biblioteca do Senado Federal. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.